Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo, agora Centro Espírita Online Casa de Jesus. Sou Evelyn Freire e estou com você em mais um estudo do livro Desmistificando a Mediunidade. Se você já nos acompanha, muito obrigada pela sua companhia. Mas se você é novo aqui no canal, não deixe de aproveitar a oportunidade e se inscrever. E você pode ainda conhecer as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever no nosso canal, você vai receber todas as atualizações das nossas aulas e cursos. Confira! Meus queridos amigos, hoje nós vamos estudar 3 perguntinhas, como você já sabe. Será a pergunta 16 do livro O que é médium? Pergunta 17, qual o objetivo da mediunidade? E pergunta 18, como se classificam a mediunidade e os médiuns? Então, nós vamos, na verdade, tratar desses 3 assuntos num só, porque esses assuntos eles estão extremamente interligados. Mas vamos, com certeza, detalhar para você e explicar calmamente para que você possa compreender bem os aspectos referentes aos médiuns e aos tipos de mediunidade. Então, iniciando pela nossa pergunta 16, o que é médium? Então, médium é aquela pessoa que tem a capacidade de se comunicar com o plano espiritual, de perceber, de sentir as influências e os pensamentos emitidos pelo plano espiritual. Talvez você já tenha ouvido falar que todos nós somos mais ou menos médiuns. E por quê? Porque, na verdade, todos nós temos a capacidade de sermos inspirados e intuídos pela espiritualidade, toda a humanidade terrena. Então, a partir do momento que eu, de alguma forma, eu consigo perceber as ideias e aquilo que os espíritos nos trazem, eu sou médium. Só que a denominação médium, dentro da doutrina espírita, ela é mais utilizada para aquelas pessoas que apresentam esta capacidade de se comunicarem, de perceberem, de sentirem os espíritos de uma forma mais ostensiva, de uma forma mais forte e caracterizada. Então, as pessoas que têm normalmente a intuição e a inspiração que toda a humanidade tem, nós não temos normalmente, nós não damos a designação de médiuns. Médium é aquela pessoa que tem essa capacidade de uma forma mais ostensiva, de efeitos, colocamos aqui, de efeitos claros, patentes e de determinada intensidade. E interessante colocar aqui que essa mediunidade, essa capacidade, ela não se apresenta em todos os médiuns da mesma forma. Os médiuns apresentam potências mediúnicas diversas, de modo que 2 médiuns, por exemplo, que tenham a capacidade de visualizar os espíritos, que nós chamamos de médiuns videntes, por exemplo, eles podem ver e perceber o plano espiritual de forma diferente. Um de uma forma mais nítida, outro menos, mas ambos são médiuns. Então, a mediunidade ela não se apresenta da mesma forma. Há nela potências distintas, fazendo com que esses médiuns apresentem a sua mediunidade, a sua faculdade de formas diferenciadas. Então, nós vemos aqui que o médium é um indivíduo que serve de traço, de união com os espíritos, porque é exatamente através dos médiuns que os espíritos conseguem atuar, se manifestar no plano material.
Então, aqui a figura do médium é exatamente de intermediário. É isso que nós precisamos entender, que ele é exatamente esse intérprete, esse intermediário entre o plano espiritual e o plano material. A mediunidade, na verdade, os médiuns podem ser divididos em dois tipos: médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos inteligentes. Os médiuns de efeitos físicos são aqueles que promovem fenômenos que agridem, que afetam os nossos 5 sentidos. Todas as pessoas, tendo ou não mediunidade ostensiva, são capazes de perceber os fenômenos realizados por intermédio de um médium de efeitos físicos. Exemplos como as batidas, materialização de objetos, materialização de espíritos, transporte de objetos, levitação. Tudo isso são fenômenos que, se ocasionados por intermédio de um médium de efeitos físicos, todas as pessoas presentes ali terão a oportunidade de observar esses fenômenos. Então, eles, como nós falamos, são percebidos por todos porque agridem os nossos sentidos físicos. Esses são os médiuns de efeitos físicos. Nós temos ainda os médiuns de efeitos inteligentes, onde os fenômenos, colocamos aqui, ocorrem na esfera subjetiva, não agredindo os 5 sentidos, mas essencialmente a racionalidade e o intelecto. Os médiuns de efeitos inteligentes, eles unicamente percebem esse contato, os fenômenos que acontecem. As outras pessoas não. Elas observam o médium de efeitos inteligentes, por exemplo, numa psicografia, num trabalho de vidência, mas eles não conseguem ver também. Então, o médium vidente, ele está vendo o espírito, mas ele vai dizer para você: eu estou vendo um espírito aqui. E você, se não tiver a evidência, você vai acreditar no que o médium está dizendo, mas você mesma não tem como atestar o fenômeno, porque você não está vendo. Então vejam que a evidência, a psicografia, a psicofonia, são fenômenos que nós colocamos aqui. Atingem então somente a racionalidade e o intelecto do médium, mas não das demais pessoas. Então, nós percebemos que é bem diferente, são fenômenos diferentes dos de efeitos físicos. E o médium, porque ele consegue captar mais facilmente os pensamentos, as percepções, as sensações do plano espiritual? Porque eles vieram, na verdade, com o seu corpo perispiritual previamente preparado do plano espiritual para que essa percepção acontecesse aqui na matéria. Quem é médium, nasce médium, ou seja, tem o seu corpo perispiritual, o seu organismo previamente preparado. Então, as pessoas que são médiums, elas nascem médiums, embora essa mediunidade possa se manifestar em qualquer fase da sua vida. A pessoa nasce médium, mas não significa que a mediunidade aflora desde pequena. Isso pode acontecer, mas pode acontecer na fase da adolescência, na fase adulta e mesmo na terceira idade. Então, a pessoa sempre foi médium, mas essa mediunidade desabrochou em épocas, ela pode desabrochar em épocas distintas. E o que acontece? O médium é como se fosse uma antena, que exatamente por ter tido o corpo perispiritual e, consequentemente, o corpo físico preparado para isso, é como se ele fosse uma antena psíquica que capta, que atrai facilmente os espíritos. Então, os chakras ou os centros de força, principalmente os centros de força coronário e frontal, o coronário é aqui no topo da cabeça, o frontal aqui na região da testa, são exatamente os dois centros de força essencialmente utilizados para captar
os espíritos, as influências, os pensamentos, as ideias dos espíritos, certo? Então é como se fosse, imagine aí o médium como se fosse uma antena de rádio que capta as ondas mentais dos espíritos. E vejam, capta as ondas mentais dos espíritos desencarnados e encarnados também. E é por isso que os médiuns têm a facilidade de captarem os pensamentos dos encarnados também, num processo de telepatia, porque eles captam os espíritos, e o fato de nós estarmos encarnados não tira de nós a condição de espíritos, certo? Então, eu já disse que eles captam, através dessa percepção, pensamentos, emoções e as sensações dos espíritos. E o médium, através do tipo de mediunidade que ele tenha, ele vai exatamente reproduzir esses pensamentos, emoções e sensações. Então, se ele tiver mediunidade de psicografia, ele vai, através da escrita, trazer essas informações. Se ele tiver a psicofonia, que é a mediunidade através da fala, ele vai falar num processo de transe mediúnico sobre, ou vai, na verdade, dar passividade para que o espírito se manifeste através dele pela fala. Então, ele vai, na verdade, reproduzir o pensamento, as sensações e as emoções dos espíritos através dos vários tipos de mediunidade. Embora o médium possa ter vários tipos de mediunidade, ou seja, não tem só a psicografia, não tem só a psicofonia, pode apresentar vários tipos de mediunidade, há normalmente uma que é predominante, tá? Então, nós vamos naturalmente perceber que o médium, conquanto tenha várias, tem uma que se destaca. E normalmente é nessa onde ele trabalha com mais efetividade, com mais intensidade. Importante também dizer que as mediunidades, com o tempo, elas podem ser cultivadas, elas podem ser desenvolvidas. Então, normalmente, quando a mediunidade aflora, ela está mais suave, mais sutil, e com o estudo, com o desenvolvimento, com a experiência, a mediunidade vai se ampliando, certo? Finalizamos essa observação dizendo que, e já vamos adentrando aí no objetivo da mediunidade, que é a nossa próxima pergunta 17. Qual o objetivo da mediunidade? O objetivo da mediunidade é essencialmente moral. Então, o médium é um verdadeiro discípulo do bem, do amor. E ele, o objetivo da sua mediunidade é exatamente contribuir para esse intercâmbio regenerador, positivo, construtivo, tanto para o espírito desencarnado, que vai se beneficiar, vai se instruir através da mediunidade, e também para os espíritos encarnados, que muito vão aprender com esse intercâmbio mediúnico. Então, o objetivo, na verdade, é sempre a vivência do Evangelho de corpo e alma. Quanto mais equilibrado e moralizado for o médium, mais controle ele tem da sua própria mediunidade e, consequentemente, mais meritória é a sua faculdade, mais contribuição ela consegue trazer para si, para os espíritos encarnados e para os desencarnados também. Então, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente falando sobre o objetivo da mediunidade, diz o seguinte, que os médiuns, o dom, na verdade, o médium recebe esse dom para que eles possam ser os intérpretes dos espíritos, e vejam agora, para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé. Então, aqui consta claramente o objetivo da mediunidade, sempre voltado esse aspecto para o lado moral.
E é muito relevante nós compreendermos isso, porque ainda há muitas pessoas que utilizam e destinam a mediunidade para o comércio, para a satisfação de seus interesses egoístas, para a previsão de futuro, para a mistificação, para a superstição, para a magia negra, e tudo isso está em conflito com as orientações trazidas pela doutrina espírita. Então, o objetivo da mediunidade não é fazer sacrifícios, não é interrogar os astros, não é utilizar medalhas, talismãs, não é nada daquilo que muito existia no passado e que, inclusive, foi condenado por Moisés quando aqui esteve, porque a mediunidade era utilizada de forma ainda muito equivocada, realmente para o comércio, para a previsão de futuro, para a satisfação dos objetivos e dos interesses momentâneos, e nós não estamos aqui na condição de médiuns para isso. O nosso objetivo é exatamente a conscientização do homem para que ele possa adquirir a responsabilidade como espírito imortal, para que ele possa, através desse aprendizado, crescer e evoluir, aproximando-se de Deus, compreendendo a sua destinação na Terra, a vida presente, a vida futura. É essencialmente para isso que a mediunidade existe. Essa é a finalidade da mediunidade. E é importante nós destacarmos também que, se o objetivo da mediunidade é esse, permitir a evolução e o crescimento do homem, é natural nós compreendermos que não há distinção no que tange às pessoas que poderão ser beneficiadas com a mediunidade. Então, a mediunidade ela é conferida sem distinção de lugar, de classe social, de religião, de moralidade, de conhecimento. Todos são dela beneficiados, todos podem ser dela beneficiados. Agora, o uso que farão da mediunidade, isso varia. Claro que quanto mais condizente com os seus objetivos, mais a pessoa cresce, mais a pessoa se moraliza, certo? Mas todas as pessoas podem ser beneficiadas da mediunidade, porque já que a mediunidade é um instrumento dado por Deus para o crescimento do homem, ele não vai privar os mais imperfeitos também de terem acesso a esse dom, a esse auxílio maravilhoso para que o homem cresça. Então, todos nós temos acesso a ela, mas nem todos aproveitamos adequadamente. E é importante, portanto, nós compreendermos isso, que a continuidade aliada ao estudo faz com que o homem seja realmente um instrumento de amor. E é por isso que a mediunidade ela não deve ser repudiada, mas ela deve ser estudada e principalmente muito bem exercida. Quando nós proibimos a mediunidade, condenamos os médiuns, nós estamos agindo com falta de caridade, porque quantos espíritos encarnados e desencarnados são beneficiados pela mediunidade? Quantos espíritos desencarnados que chegam às reuniões mediúnicas numa condição de sofrimento e dor são amparados e auxiliados pela mediunidade? Então, privarmos a humanidade da mediunidade e condenarmos os médiuns seria, na verdade, uma falta de caridade, porque nós estaríamos impedindo que muitos irmãos recebessem assistência. E não é isso que o nosso mestre querido deseja. Ele deseja, sim, que nós saibamos utilizar a faculdade de forma correta e adequada, mas não condenar o seu uso, ok? O que mais que nós destacamos aqui? Já indo, finalizando as nossas considerações sobre o objetivo da mediunidade, podemos então assim dizer que para os encarnados
tem como objetivo auxiliar no esclarecimento e no consolo do próximo, auxiliar na reforma íntima e no progresso pessoal, e também ajuda na aquisição de amigos da espiritualidade, porque quando trabalhamos no bem, angariamos o amparo e o auxílio dos amigos espirituais. E para os desencarnados, nós podemos finalizar como sendo o objetivo da mediunidade promover maior e melhor compreensão do processo evolutivo, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, obviamente, permitindo, levando os espíritos a entenderem a sua situação e buscarem as mudanças construtivas para que eles possam evoluir, para que eles possam progredir, para que eles possam caminhar para Deus. Então, com essas orientações, nós vamos já finalizando as observações sobre o objetivo da mediunidade. E vamos agora para a nossa última perguntinha de hoje, mas tem muito conteúdo ainda pela frente. Então, vamos lá. A nossa próxima pergunta é a pergunta 18, que é: como se classificam a mediunidade e os médiuns? Quando nós falamos sobre o que é o médium, já falamos um pouquinho sobre a classificação, mas aqui nós vamos falar de uma forma mais detalhada e nas perguntas subsequentes vamos explicar os vários tipos de mediunidade. Hoje nós vamos elencar, dizer quais são, mas detalhar será algo que virá nas perguntas subsequentes. Então, veja, a mediunidade, quanto ao tipo, ela pode ser natural ou de prova. Então, quanto ao tipo, significa o quê? Que a natural é aquela que já representa uma conquista do espírito. Todos nós que estamos encarnados na Terra já adquirimos, já conquistamos, já é uma conquista do nosso espírito e como tal, nós nunca mais iremos perder. Nós podemos dizer que nós já temos a intuição e a inspiração. Lembram que foi falado que todos nós somos mais ou menos médiuns porque podemos ser inspirados e intuídos pela espiritualidade? Pois muito bem, essa capacidade de ser inspirado ou intuído, e são coisas distintas, é uma capacidade que todos nós já adquirimos em decorrência das várias experiências reencarnatórias que tivemos. Então, isso nós não mais iremos perder. Todas as nossas reencarnações subsequentes, nós apresentaremos esses tipos de mediunidade e iremos pouco a pouco incorporando outras ao nosso espírito. Então, mediunidade natural é aquilo que nós já incorporamos e não perdemos mais. Mediunidade de prova é diferente. Nós colocamos aqui como sendo uma concessão temporária durante a reencarnação. Então, durante a reencarnação, eu vou ter a concessão temporária de ter a mediunidade ostensiva, mais caracterizada, aquela forte de efeitos patentes. E isso acontece porque durante aquela reencarnação eu escolho ou me é orientado que eu desempenho uma tarefa na área da mediunidade, tarefa a qual naturalmente eu irei prestar contas do seu bom ou mau uso. Mas a mediunidade de prova, ela não é uma conquista. Eu posso ter nesta reencarnação e não ter na outra, porque, como nós dissemos, é uma concessão temporária durante a reencarnação. Então, quem tem, por exemplo, a mediunidade ostensiva, de evidência, de audiência, que é a capacidade de ouvir os espíritos, de psicografia, que é de escrever mensagens através de si mesmo, isso aqui eu posso ter nessa e não ter na outra.
Então, a mediunidade natural é uma conquista do espírito, nós não perdemos mais, e a mediunidade de prova é uma concessão temporária durante a reencarnação para uma tarefa específica na área da mediunidade. E eu posso ter em uma e não ter em outra. Então, isso é o que difere as mediunidades quanto ao tipo, ok? E vejam bem, a mediunidade de prova, não a natural, a mediunidade de prova, ela é aquela que pode ser dividida em mediunidade de efeitos físicos e mediunidade de efeitos inteligentes, que nós já explicamos quando falamos sobre o médium. Então, só relembrando, mediunidade de efeitos físicos é aquela que agride os nossos 5 sentidos. Então, movimento de corpos inertes, ruídos, voz direta. Vamos explicar o que é isso nas perguntas subsequentes, tá? As curas, os transportes de objetos. E qual é a finalidade essencial da mediunidade de efeitos físicos? É exatamente chamar a atenção do homem para a incredulidade que nós ainda observamos em muitas pessoas. Então, nós queremos chamar a atenção para a incredulidade humana acerca da imortalidade da alma e da sobrevivência dos espíritos. Então, como são fenômenos que agridem os nossos sentidos, mais facilmente nós estamos ali percebendo que o mundo espiritual existe, que os espíritos são imortais, que nós, na verdade, perdemos apenas o corpo físico, mas continuamos vivos. Então, é exatamente chamar a atenção do homem no que tange a essa incredulidade, certo? E a comunicação de efeitos inteligentes é a outra designação da mediunidade de prova, que, como nós falamos também, são aquelas que trazem conceitos morais, conceitos filosóficos, que atuam essencialmente na nossa racionalidade e na nossa intelectualidade. Então, exatamente por trazerem conceitos, nos ajudam a compreender os espíritos e o mundo invisível. E vejam, dentre os médiuns de efeitos físicos, dentre, na verdade, os tipos de mediunidade, nós podemos aqui, eu vou só listar, mas como eu falei, vamos depois, posteriormente, estudar mais detalhadamente, ok? Então, dentre os médiuns de efeitos físicos, eles podem ser médiuns de materialização, de transfiguração, de levitação, de transporte, de bilocação, de voz direta, de pneumatografia, de sematologia, tipologia, transcomunicação instrumental e curadora. Olha a quantidade de médiuns de efeitos físicos. Todos esses fenômenos podem ser ocasionados por meio dos médiuns de efeitos físicos. Quem é médium de efeitos físicos não significa que vai ter e vai operacionalizar todos esses fenômenos, ok? Mas ele pode fazê-lo também. E os médiuns de efeitos inteligentes podem ser divididos em médiuns de inspiração, intuição, vidência, audiência, psicometria, desdobramento, psicografia, psicofonia, sonâmbulos, pressentimentos, proféticos, estáticos, pintores, músicos, polígrafos, poliglotas e letrados. Vejam então aqui também a quantidade dos tipos de mediunidade de efeitos inteligentes. Você deve estar aí querendo realmente compreender e saber um pouquinho mais sobre esses vários tipos de mediunidade. Então, você está mais uma vez convidado para acompanhar os nossos estudos, porque tem muita pergunta, muito esclarecimento que virá pela frente. Agora nós estamos finalizando os nossos estudos de hoje. Trouxemos aí informações sobre esses 3 aspectos da mediunidade.
Mas, na próxima aula, nós vamos estudar a pergunta 19, que é: quais as características e os tipos de efeitos físicos? Vamos estudar, então, nós vamos entender esses vários tipos de mediunidade de efeitos físicos que eu comentei aqui com você. Vamos ainda estudar a pergunta 20. Quais as características e os tipos de médiums de efeitos inteligentes? Então, vamos também ter a oportunidade de trazer essas informações para você. E se der tempo, eu normalmente sempre trago 3 perguntas, e se der tempo, nós vamos ver a pergunta 21, que é: quais os sintomas da mediunidade? Como as 2 primeiras perguntas são um pouco mais extensas, não sei se nós vamos conseguir ver as 3, mas com certeza os tipos de mediunidades, explicar para vocês os tipos de mediunidade de efeitos físicos e de efeitos inteligentes, nós conseguiremos com certeza. Meus queridos amigos, e aqui nós vamos finalizando mais um estudo para você. Se você gostou, se foi algo bom e instrutivo para você, curta o nosso vídeo. Nós agradecemos bastante. Mas se eventualmente você ficou com alguma dúvida, não tem problema nenhum. Pode colocar a sua pergunta nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que o nosso vídeo, o conteúdo desta aula, será útil para alguém, compartilhe o nosso vídeo. Meus amores, meus queridos amigos, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.